Helena está sentada, com a pequena Sofia no colo, colocando-lhe uma peruca de cachos loiros. A frase, suave como um sussurro, ecoava no ar gélido da cobertura tríplex de Alejandro Fontes, em um dos edifícios mais exclusivos dos jardins. O mármore polido do chão, que refletia a luz fria dos lustres de cristal, parecia amplificar o contraste brutal entre a opulência desmedida do lugar e a simplicidade comovente da cena. Alejandro, que acabara de cruzar o portal de sua sala de estar, sentiu um golpe inesperado no peito, um arrepio que não vinha do frio do ar-condicionado. Ele, o magnata implacável, acostumado a carimbar demissões sem o menor pingo de empatia, encontrou-se paralisado diante daquela imagem. Um instantâneo de ternura, que rompia a couraça de gelo que ele havia construído ao redor de si mesmo por anos a fio. O riso cristalino de Sofia, ao ver-se no reflexo, era uma melodia que destoava de tudo o que ele conhecia. O luxo frio e imponente do triplex, com sua arquitetura minimal, e obras de arte abstratas, parecia zombar da fragilidade humana que agora preenchia o espaço. Alejandro, o barão das construtoras, respirava aquele ar rarefeito de poder e indiferença, onde cada objeto exalava o preço que ele cobrava de si mesmo para manter sua fortuna. Seus olhos, acostumados a desdenhar qualquer demonstração de vulnerabilidade, fixaram-se em Helena, que, apesar da situação constrangedora, mantinha uma postura ereta, uma dignidade silenciosa, que não combinava com o desespero de sua presença ali. Aquele encontro não era por acaso. Era o ponto de ruptura de uma vida regida por cálculos, prestes a colidir com a força inabalável de um amor materno. O que aconteceria a seguir ele não poderia prever. Helena sentiu o olhar pesado de Alejandro, mas não se moveu, não se curvou. Sua alma, forjada na resiliência das mulheres do interior, havia superado adversidades muito maiores que a imponência daquele homem. Não posso recuar, não agora, pensava, apertando Sofia contra o peito. A peruca, um presente de uma amiga, era a única fantasia que a doença permitia à sua pequena, um raio de sol em dias cinzentos. As demissões em massa na empresa de Alejandro, que assolavam centenas de famílias, incluindo a sua própria, haviam sido o golpe final. O pavor de perder Sofia para uma doença implacável, sem ter como pagar o tratamento no exterior, havia empurrado-a para aquele ato desesperado, de invadir a fortaleza do homem que detinha o poder de uma decisão vital. Sofia, alheia à tensão que pairava no ar, girava a cabeça, admirando seus cachos loiros no reflexo do mármore. "Mamãe, olhe! Eu sou uma princesa de verdade!" exclamou com a voz infantil, mas vibrante de felicidade. Seus olhos vívidos, apesar da palidez que revelava sua batalha invisível contra o câncer, brilhavam com uma luz que parecia querer aquecer o ambiente. Ela tocou a peruca com os dedos delicados, um sorriso de pura alegria, transcendendo a fragilidade de seu corpo. Aquele riso, tão genuíno e contagiante, era a arma mais poderosa de Helena, e também o escudo que a protegia da crueldade do mundo, um lembrete constante de que a vida, por mais dura que fosse, ainda guardava momentos de beleza. Então, com a doçura de um passarinho, Sofia virou-se para Alejandro. A inocência em sua pergunta quebrou a couraça de gelo do magnata. "Mamãe diz que, com essa peruca, eu sou uma princesa. O senhor também tem uma, moço?" A pergunta ressoou na sala, carregada de uma ingenuidade que desarmava. Alejandro, acostumado a lidar com números e planilhas, não sabia como reagir àquela pequena voz, tão cheia de vida e ao mesmo tempo tão vulnerável. Ele nunca havia sido questionado daquela forma, nunca havia confrontado uma inocência tão pura. A cena e a pergunta de Sofia desestabilizaram completamente seu mundo de certezas frias, jogando-o em um turbilhão de emoções desconhecidas. Um nó se formou na garganta de Alejandro, a voz da menina, o brilho em seus olhos, a dignidade silenciosa de Helena, tudo isso se chocava com a imagem que ele construíra de si mesmo. "O que estou sentindo? É culpa? É vergonha?" questionou-se,
um calafrio percorrendo sua espinha. Ele, o homem que trocara o coração pelo cofre, sentia uma fenda se abrindo em sua armadura, uma humanidade há muito tempo adormecida despertando de forma abrupta. Era uma sensação estranha, desconfortável, mas ao mesmo tempo, inegavelmente real. Aquele sorriso puro de Sofia era um espinho cravado em sua alma, forçando-o a olhar para além dos números e das planilhas que regiam sua existência. Helena percebeu a mudança no olhar de Alejandro, uma fissura na sua fachada impenetrável. Senhor Fontes, eu peço perdão pela invasão, começou ela, sua voz embargada pela emoção, mas firme em sua resolução. Minha filha precisa de ajuda. Sofia tem câncer, e o tratamento dela é caríssimo, no exterior. O plano de saúde da sua empresa negou a cobertura. Eu perdi meu emprego, não tenho mais como lutar por ela, mas não vou desistir. As palavras, carregadas de uma dor que era quase palpável, revelavam a face mais cruel da burocracia e do sistema de saúde, que sufocava a esperança de famílias inteiras, enquanto o tempo escorria entre os dedos. Essa história te tocou? Deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos. Seguimos com a força de Helena. As palavras de Helena, ditas com uma calma desesperadora, atingiram Alejandro como um raio. O plano de saúde dá por sua para a empresa, negando cobertura para um caso tão grave. Ele, que sempre se orgulhara da eficiência e da lucratividade de seus negócios, agora via uma sombra de corrupção pairar sobre sua imagem. Como isso é possível? Ele murmurou, mais para si do que para Helena. Ninguém me reportou sobre planos de saúde fraudulentos. Se há um erro, ele será corrigido. A simples menção de fraude despertou o magnata para além do sentimentalismo, acendendo nele a chama da indignação profissional, uma faceta que ele compreendia bem e que agora se unia à sua recém-descoberta compaixão. Impulsionado por uma mistura de culpa, vergonha e uma humanidade recém-descoberta, Alejandro tomou uma decisão. Ele investigaria a fundo a situação de Helena. Eu vou averiguar isso, pessoal. Mente, declarou, sua voz agora firme, mas com um tom diferente, desprovido da arrogância habitual. Helena o observou, surpresa, percebendo que algo havia mudado naquele homem frio e calculista. A promessa era um fio de esperança em meio ao labirinto de desesperança. Sofia, com sua pureza avassaladora, havia, sem saber, acendido uma chama no coração blindado do milionário, que agora se via obrigado a olhar para as consequências de suas decisões de uma perspectiva totalmente nova, humana. Mal sabia Alejandro que sua empresa era um ninho de cobras. Sua investigação inicial rapidamente revelou a crueldade da doença de Sofia, e para seu choque, um esquema de corrupção nos planos de saúde de sua própria empresa. Um de seus diretores, o ambicioso e calculista Carlos Montalvo, liderava a fraude, negando cobertura a tratamentos caros, justamente como o de Sofia, para lucrar com a miséria alheia. Como pude ser tão cego? Alejandro pensou. Uma onda de repulsa o invadindo. Ele estava roubando Dea e seus próprios funcionários, de crianças doentes. A descoberta não apenas validou as palavras de Helena, mas também acendeu uma raiva justa no empresário, que agora via a face obscura de seu império. A verdade se revelava dolorosamente, expondo a podridão que se escondia sob o verniz de sucesso e prosperidade. O esquema de Carlos Montalvo era meticuloso, projetado para desviar fundos e negar acesso a quem mais precisava, transformando a saúde em mais uma mercadoria para o lucro. Alejandro, outrora um líder distante e intocável, sentiu o peso da responsabilidade, a vergonha de ter permitido que tal crueldade florescesse sob seu comando. Ele havia priorizado os números acima de tudo, e agora via o preço daquela indiferença, a vida de uma criança, a dor de uma mãe. Era uma lição amarga, mas necessária, que prometia redefinir seus valores e a maneira como ele enxergava o mundo e as pessoas ao seu redor. A notícia de que Alejandro Fontes, o implacável magnata, estava investigando casos de ex-funcionários,
espalhou-se como rastilho de pólvora. A mídia sensacionalista, sempre ávida por escândalos, se atirou sobre ele, acusando-o de hipocrisia. Será que o lobo virou cordeiro para limpar a imagem? Ironizavam os jornais, transformando sua atitude em espetáculo. As manchetes gritavam: milionário vira bom moço, após demissões em massa, lançando dúvidas sobre suas reais intenções. Alejandro sentiu o peso do julgamento público, uma faceta da vida que ele, em sua bolha de privilégios, nunca havia experimentado de forma tão direta. Sua honra estava em xeque, e ele precisava mais do que nunca provar suas novas intenções. Em um dos corredores envidraçados da construtora, onde a luz ofuscava os luxuosos adornos, Alejandro cruzou com Antônia, uma das faxineiras demitidas na onda de cortes. Seus olhos, antes cheios de gratidão pelo emprego, agora carregavam um escárnio cortante. Antônia não se calou. Olha só, o lobo virou cordeiro para bancar o Salvador. Que piada! Murmurou, autossuficiente para ser ouvida por alguns funcionários que passavam. A frase, cuspida com amargura, feriu o orgulho de Alejandro mais do que qualquer manchete. Não era a imprensa, mas o olhar de alguém que ele havia prejudicado, que fazia seu peito apertar, revelando a crueza de suas decisões anteriores e o longo caminho que teria que percorrer para uma redenção verdadeira. As palavras de Antônia reverberaram na mente de Alejandro, uma lembrança constante de que o dinheiro e o poder não compram o respeito, nem apagam as feridas que suas ações haviam causado. Ele sentiu o peso dos olhares curiosos, dos cochichos abafados, das insinuações de que sua mudança não passava de uma estratégia de marketing barata. Eles não entendem o que estou fazendo, o que sinto, pensou, em um misto de frustração e autocrítica. Aquela mini humilhação íntima, vinda de uma ex-funcionária, era um lembrete vívido de sua imagem pública e da desconfiança que suas atitudes passadas haviam gerado, reforçando a necessidade de uma transformação profunda, e não apenas superficial. Enquanto a vida de Alejandro era virada do avesso, Helena seguia sua própria batalha. As incertezas sobre o tratamento de Sofia a consumiam, mas o vislumbre de esperança que o magnata havia acendido a impulsionava. Ela, que sempre lutara sozinha, agora sentia um pequeno alívio, um peso minúsculo retirado de seus ombros. Será que, finalmente, a justiça começará a olhar para nós? Ela se perguntava, enquanto acariciava os cabelos ralos de Sofia, que dormia um sono intranquilo. A dignidade de Helena residia em sua capacidade de encontrar força mesmo na mais profunda adversidade, de amar incondicionalmente, e de nunca perder a fé, por mais tênue que ela fosse, de que dias melhores viriam. Nos bastidores, o conselho de administração, liderado pelo ambicioso Carlos Montalvo, observava os movimentos de Alejandro com crescente preocupação. Esse sentimentalismo vai nos custar caro, dizia Montalvo em reuniões secretas, com a voz carregada de veneno. Ele está colocando os interesses da Companhia em risco, expondo nossos próprios e lucrativos interesses escusos no esquema dos planos de saúde. A pressão sobre Alejandro aumentava, vinda de dentro de sua própria fortaleza. Montalvo, com sua assessoria de imprensa amiga, já orquestrava uma campanha para desacreditar qualquer boa ação de Alejandro, transformando-o em um vilão aos olhos do público e do próprio conselho. A cada passo de Alejandro em direção à verdade, a teia de corrupção de Montalvo se revelava mais intrincada, mais perigosa. O diretor não era apenas um fraudador, era um manipulador, que usava seu poder para silenciar e intimidar. Ele não vai parar até destruir tudo o que construir, Alejandro pensava, percebendo a gravidade da situação. A sua empresa, outrora um símbolo de sucesso, agora parecia um campo de batalha, onde a ética e a compaixão lutariam contra a ganância e a crueldade. O magnata, acostumado a impor sua vontade, agora se via em uma luta complexa, onde a verdade precisaria ser desenterrada e protegida, a todo custo. A quietude forçada da cobertura, antes um refúgio,
Agora era um lembrete constante da batalha que se iniciava. Alejandro sentia um misto de raiva e determinação, impulsionado não apenas pela descoberta da fraude, mas pela imagem de Sofia, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão cheia de vida. Aquela menina não é apenas um número, Helena não é apenas uma ex-funcionária, ele refletia, enquanto olhava a vista noturna da cidade, as luzes brilhando indiferentes à luta que se desenrolava em seu coração. A promessa de justiça, antes um dever, agora se tornava uma missão pessoal, um caminho sem volta para um homem que estava apenas começando a entender o verdadeiro preço da inocência. Ainda que o futuro fosse incerto, uma semente de esperança germinava no coração de Helena. Ela sentia que algo, finalmente, estava mudando, que a luz de Sofia havia conseguido furar a escuridão que as envolvia. Temos que ter fé, minha filha, sussurrava ela, enquanto segurava a mãozinha da menina, que dormia agora com a peruca de cachos loiros ao lado do travesseiro. A jornada seria longa e árdua, mas a determinação de Helena, a resiliência forjada na dor e no amor incondicional por Sofia, seria a bússola que guiaria seus passos. Afinal, para uma mãe, não há limites quando se trata de lutar pela vida e pela felicidade de seu filho, não importa o tamanho do gigante a ser enfrentado. O amanhecer nos jardins trazia consigo não apenas a promessa de um novo dia, mas a certeza de uma batalha iminente. Alejandro Fontes, o magnata que um dia fora sinônimo de frieza, estava prestes a descobrir que sua fortuna, seu poder e até mesmo sua alma seriam medidos pelo preço da inocência que ele havia encontrado em sua própria sala. Seus adversários eram poderosos, a mídia era implacável, e a corrupção dentro de sua empresa era mais profunda do que ele imaginara. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Alejandro sentia um propósito que ia além dos lucros, um propósito que tinha o nome de Sofia, e o olha, digno de Helena, prometendo uma reviravolta que ninguém esperava. Alejandro mergulhou nos arquivos da Fontes Construtora, vasculhando contratos de planos de saúde, relatórios de desligamento e prontuários médicos. Sua mesa, antes impecável, agora transbordava papéis. Ele questionava assistentes, advogados, gerentes, mas as respostas eram sempre evasivas, incompletas. Havia um nó aqui, uma teia invisível que eu não via, pensava, a frustração crescendo. Cada porta que ele tentava abrir parecia ter um guardião fiel, um obstáculo sutil que o impedia de avançar. Ele sentia que estava nadando contra a corrente em seu próprio império, um mar de burocracia e segredos onde a verdade se afogava em detalhes insignificantes, protegida por aqueles que se beneficiavam da escuridão. Carlos Montalvo, com seu sorriso calculista, era o primeiro a aparecer quando Alejandro pedia informações. Com todo respeito, Alejandro, mas esses casos de planos de saúde são complexos. Temos centenas de funcionários, e nem todos os tratamentos são cobertos integralmente. São cláusulas, sabe, legais, dizia ele, com uma falsa cordialidade. No entanto, por trás da fachada de cooperação, Montalvo orquestrava sabotagem. Arquivos sumiam das mesas de outros diretores, e-mails importantes eram perdidos, e testemunhas-chave eram convenientemente remanejadas para outras filiais, ou pior, silenciadas com ameaças veladas. Era uma guerra fria dentro da própria empresa, onde cada passo de Alejandro era monitorado e minado com precisão cirúrgica, invisível para os olhos menos atentos, mas mortalmente eficaz. Enquanto isso, Helena sentia um misto de apreensão e esperança. A promessa de Alejandro, por mais improvável que parecesse, acendera uma faísca, mas a realidade cruel da doença de Sofia não dava trégua. Mamãe, hoje minha cabeça dói um pouquinho mais, dizia a menina, com um sorriso fraco, que partia o coração de Helena em 1000 pedaços. Elas passavam os dias entre consultas médicas e sessões de quimioterapia, cada uma delas
um lembrete da urgência do tratamento no exterior. Helena, com a dignidade que lhe era peculiar, não esperava milagres, mas lutava por cada migalha de possibilidade. Ela sabia que a vida não dava tréguas, mas a força de seu amor por Sofia era o seu maior combustível, uma chama que recusava se apagar. Um dia, Alejandro surpreendeu Helena com uma visita ao pequeno apartamento alugado onde ela morava. O contraste entre a simplicidade do lugar e a opulência de sua cobertura era gritante. "Como está, Sofia?" Eu queria ver como ela estava", disse ele, visivelmente desconfortável. Helena, surpresa, permitiu a entrada. Sofia, sentada no sofá, desenhava. Ao ver Alejandro, seus olhos se iluminaram. "Moço! O senhor veio me visitar", exclamou, a inocência desarmando qualquer barreira. Alejandro sentiu um nó na garganta, vendo a vida real que ele impactava com suas decisões. Ele viu um lar, uma luta, não apenas números em uma planilha, mas a essência da humanidade. Sofia mostrou a ele um novo desenho, de uma princesa com cachos loiros. "É a mamãe de peruca", ela disse rindo. Helena observou a cena, um misto de emoção e cansaço em seus olhos. "Sabe, Sr. Fontes, eu só queria que minha filha pudesse ser criança de verdade. Que pudesse correr, brincar, sem essa doença roubar-lhe a infância." "É um pedido tão grande assim?", ela perguntou, a voz embargada. As palavras de Helena, ditas com a dor de uma mãe que via o tempo escorrer entre os dedos, atingiram Alejandro como um golpe. Ele não tinha respostas, apenas a crescente convicção de que precisava fazer a LG, ou de que aquela injustiça não poderia continuar. Enquanto Alejandro via a dor de Helena e Sofia, Montalvo agia. Um portal de notícias amigo publicou uma matéria insinuando que Alejandro estava usando a imagem de uma criança doente para limpar a barra após as demissões. As palavras eram cruéis. "O magnata se redime com a miséria alheia?" "Fontes utiliza tragédia para lavar imagem empresarial." A matéria trazia uma foto de Alejandro com um ar sério, e, em um pequeno box, a imagem borrada de Sofia com a peruca, sem menção à sua doença real, apenas insinuando que era uma arma de manipulação. Alejandro sentiu a raiva borbulhar, mas sabia que era apenas o começo de uma guerra suja. Nos dias seguintes, Alejandro intensificou sua busca. Ele encontrou uma ex-secretária de Montalvo demitida por corte de custos, que com medo apenas sussurrou: Ele tem um jeito de fazer as coisas sumirem. De mudar os números, eu vi algo, mas tive que assinar um termo de silêncio." A mulher, pálida e com os olhos arregalados, entregou a ele um envelope fechado. Dentro, um pequeno pendrive sem identificação. "Não sei o que tem aí, mas um dia a verdade aparece", ela disse, antes de desaparecer rapidamente, com a expressão de quem havia acabado de cometer um ato de traição, mas também de coragem. Alejandro sentiu que estava perto de algo grande, de algo que poderia mudar tudo. Te comoeve esta história? Deixa tu like e subscreve-te, seguimos. No seu escritório, em sigilo absoluto, Alejandro conectou o pendrive. Uma série de documentos criptografados se abriu. Eram planilhas, e-mails e áudios que, à primeira vista, pareciam complexos e desconexos. Mas, após horas de análise, com a ajuda de um perito de confiança, a verdade começou a emergir. Eram transações financeiras suspeitas, comunicações codificadas e, mais chocante, áudios de Montalvo instruindo sua equipe a encontrar brechas nos contratos para negar coberturas caras, independentemente da gravidade do caso. Ele realmente, fez isso. Tudo para o próprio bolso. E as vítimas? Pessoas como Helena e Sofia. Alejandro pensou, o ódio crescendo em seu peito. A evidência era clara, fria e brutal. Um dia, ao passar por um dos corredores envidraçados da construtora, Alejandro cruzou com Antônia, a faxineira demitida.
Seus olhos, antes cheios de gratidão pelo emprego, agora carregavam um escárnio cortante, uma ferida ainda aberta. Antônia não se calou. Olha só, o lobo virou cordeiro para bancar o Salvador. Que piada! Achou uma criancinha para limpar sua imagem suja, não foi, Fontes? Não me venha com essa de bom moço agora. Você me jogou na rua, e eu tinha contas para pagar, filhos para alimentar, murmurou alto o suficiente para ser ouvida por alguns funcionários que passavam, que rapidamente desviaram o olhar, constrangidos. A frase, cuspida com amargura e verdade, feriu o orgulho de Alejandro mais do que qualquer manchete de jornal. O peso de suas ações passadas esmagava-o. As palavras de Antônia reverberaram na mente de Alejandro, uma lembrança constante de que o dinheiro e o poder não compram o respeito, nem apagam as feridas que suas ações haviam causado. Ele sentiu o peso dos olhares curiosos, dos cochichos abafados, das insinuações de que sua mudança não passava de uma estratégia de marketing barata. Eles não entendem o que estou fazendo, o que sinto, não sabem que eu mesmo não me reconheço mais, pensou, em um misto de frustração e autocrítica. Aquela mini humilhação íntima, vinda de uma ex-funcionária, era um lembrete vívido de sua imagem pública e da desconfiança que suas atitudes passadas haviam gerado, reforçando a necessidade de uma transformação profunda, e não apenas superficial, mas real, vinda do coração. Montalvo, sentindo que o cerco estava se fechando, começou a espalhar rumores sobre a instabilidade mental do patrão. Ele está obcecado com esse caso da menina. Dizem que está gastando fortunas da empresa em investigações paralelas. Perdeu o rumo, sussurrava aos acionistas e diretores. A pressão sobre Alejandro aumentava, vinda de dentro de sua própria fortaleza. Montalvo, com sua assessoria de imprensa amiga e sua rede de contatos na mídia, já orquestrava uma campanha para desacreditar qualquer boa ação de Alejandro, transformando-o em um vilão aos olhos do público e do próprio conselho, ameaçando sua reputação e sua posição no topo da Fontes Construtora. Enquanto Alejandro travava sua batalha silenciosa, Helena enfrentava a dela. Sofia teve uma recaída, e a febre alta a levou ao hospital novamente. Helena passou noites em claro, ao lado da cama da filha, os olhos marejados de cansaço, mas jamais de desistência. Por favor, meu Deus, me ajude a encontrar uma saída. Não posso perdê-la, orava ela, em silêncio, apertando a mãozinha frágil de Sofia. A dor de ver sua filha sofrer era excruciante, mas cada respiração de Sofia, cada sorriso fraco, era um lembrete do amor que as unia e da força que Helena precisava ter para Susan continuar a lutar mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor, sem compaixão. Em uma dessas noites no hospital, Helena conheceu Maria, uma enfermeira que havia trabalhado na Fontes Construtora e fora demitida pouco antes da onda de cortes. Maria, que notara a presença frequente de Helena e Sofia, se aproximou. Eu sei que essa empresa não é flor que se cheire, dona Helena. Eu ouvi coisas, sobre os planos de saúde. É tudo muito sujo, disse Maria, com a voz baixa e a expressão de quem carregava um fardo. Helena sentiu um arrepio. O que você viu, Maria? Por favor, eu preciso saber. Ela perguntou, a esperança reacendendo em seu peito, um fio tênue de luz em meio à escuridão do hospital. Maria hesitou, mas a dor nos olhos de Helena a convenceu. Carlos Montalvo. Ele sempre foi o chefe de tudo. Ele que dava as ordens para negar tratamentos caros. Eu gravei uma vez, sem querer, uma conversa dele com um dos gerentes. Estava no meu celular antigo, mas não sei se ainda funciona, revelou Maria, a voz trêmula. Eu não queria me meter, mas vendo a Sofia, não aguento mais. Helena sentiu o coração disparar. Aquela era a peça que faltava, a prova irrefutável que Alejandro precisava. Você pode me ajudar, Maria? Por favor, essa gravação pode salvar minha filha. Pode salvar muitas crianças, Helena implorou, a voz embargada pela emoção.
Maria, motivada pela história de Sofia, prometeu procurar o celular. Ela vasculhou caixas antigas, memórias esquecidas de uma vida que ela tentava deixar para trás. Dias se passaram, e a angústia de Helena só aumentava. Ela ligava para Maria diariamente, mas a resposta era sempre a mesma: ainda não encontrei, Helena. Mas não vou desistir. A espera era torturante, cada minuto parecia uma eternidade, com a vida de Sofia pendurada por um fio. A fé de Helena era constantemente testada, mas a promessa de Maria, e a esperança de que a verdade prevaleceria, a impulsionava a não desanimar, a não parar de lutar por um futuro melhor para a sua filha. Dias depois, Alejandro compareceu a uma glamurosa gala beneficente para crianças carentes, um evento que ele antes evitava. Seu objetivo era mostrar apoio a causas humanitárias, tentando limpar sua imagem pública. Mas não demorou para que o passado voltasse para assombrá-lo. O empresário rival, Otávio Toledo, um homem cínico e invejoso, o abordou publicamente, com um sorriso de escárnio. Está usando a tragédia de uma criança para lustrar a imagem e fugir de suas responsabilidades. Fontes. Patético. Ouvi dizer que seu diretor, Montalvo, está fazendo milagres para segurar as pontas da sua empresa, enquanto você brinca de Robin Hood. Provocou Toledo, garantindo que o comentário fosse autossuficiente para ser ouvido por uma roda de jornalistas e empresários que se formava em volta. Uma chuva de cochichos e olhares de julgamento caíram sobre Alejandro. Ele sentiu o rubor em suas bochechas, o peso de cada palavra de Toledo. Não sabia que a filantropia era motivo de piada, Toledo. Mas fico feliz que você esteja prestando atenção em mim, respondeu Alejandro, mantendo a voz firme, mas com os olhos fixos nos de Toledo, uma promessa silenciosa de retribuição. A humilhação pública diante de seus pares e da mídia feriu profundamente seu orgulho. Ele não podia ceder à raiva, precisava manter a compostura. Eles querem me ver cair? Mas eu não vou, pensou, a determinação crescendo em seu peito. Aquele momento serviu para solidificar sua resolução. Ele não estava apenas lutando por Sofia, mas pela sua própria honra e pela verdade. Montalvo, que estava presente na gala, aproximou-se de Alejandro com um ar de falsa preocupação. Com licença, Alejandro, vi que o Otávio te abordou. Não se preocupe com esses ataques. A imprensa adora uma polêmica, sabe como é, o importante é o que fazemos nos bastidores. Estou cuidando de tudo, como sempre, sussurrou Montalvo, com um sorriso afetado, quase um aviso. Alejandro apertou os punhos, sua raiva mal contida. Ele sabia que Montalvo estava por trás dos rumores e dos ataques. Sim, Carlos, eu sei exatamente o que você tem feito nos bastidores. E não se preocupe, eu também estou cuidando de tudo. De um jeito que você nem imagina, respondeu Alejandro, sua voz gélida, deixando claro que o jogo havia mudado, que ele já não era o mesmo homem ingênuo. Enquanto o mundo de Alejandro era um turbilhão de conspirações e humilhações, Helena era um pilar de força para Sofia. Ela lia histórias, cantava canções, mesmo quando sua própria voz falhava de cansaço. Mamãe, você é a princesa mais linda do mundo, sabia? Sofia disse acariciando o rosto de Helena. Você me dá força, meu amor, muita força, respondeu Helena, um nó na garganta. As palavras de Sofia eram o bálsamo para sua alma cansada, o lembrete de que, apesar de tudo, o amor e a dignidade persistiam. Ela não tinha riquezas nem poder, mas tinha a pureza de Sofia, e isso era mais valioso do que qualquer império, mais forte que qualquer adversidade. Uma semana depois, Maria ligou para Helena, a voz embargada pela emoção. Encontrei Helena, achei o celular, e tem a gravação. Está um pouco chiado, mas dá para ouvir tudo. Eu não consigo acreditar no que eu gravei, disse Maria, aliviada e chocada ao mesmo tempo. Helena sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A prova, a tão esperada prova, estava em suas mãos. Maria, você não sabe o que isso significa.
Você salvou minha filha. Você salvou a todos nós, disse Helena, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a luz no fim do túnel, a promessa de justiça que parecia tão distante, agora tão palpável, tão real e necessária. Helena foi imediatamente encontrar Maria. Com as mãos trêmulas, ela segurou o celular antigo. O áudio, apesar do chiado, era nítido o suficiente para revelar a voz de Carlos Montalvo. Não importa a doença, não importa a idade. Se o tratamento é caro, arrumem um jeito de negar. Cláusula X, Y, Z, a burocracia está aí para isso. O lucro da empresa, e o meu, vem em primeiro lugar. Crianças com câncer, problema dos pais. Nossa responsabilidade é o balanço, dizia Montalvo, com um tom de cinismo assustador, rindo da miséria alheia. Helena sentiu um nojo profundo, uma raiva que a queimava por dentro. Aquilo era desumano, era criminoso, e agora, ela tinha a prova. Helena, sem perder tempo, procurou Alejandro. Ele a recebeu em seu escritório, surpreso com a urgência dela. Senhor Fontes, eu tenho a prova que o senhor precisava. Contra o Montalvo, contra o esquema dos planos de saúde, disse Helena, colocando o celular de Maria sobre a mesa. Alejandro, cético a princípio, pegou o aparelho. Quando ouviu a voz de Montalvo, seu rosto empalideceu. A raiva que sentia transformou-se em uma fúria gélida, incontrolável. Ele realmente fez isso. Tudo o que você disse, Helena. Sinto muito. Sinto muito por não ter acreditado antes, por não ter visto, disse Alejandro a voz baixa, carregada de culpa. Alejandro, com a prova em mãos, convocou seu perito forense, que analisou o áudio e confirmou sua autenticidade. Não há dúvidas, Dr. Fontes? A voz é dele, e a manipulação dos planos de saúde é evidente. Isso pode derrubar toda a diretoria e render uma boa pena de prisão para Montalvo, afirmou o perito, com seriedade. Alejandro sentiu um misto de alívio e revolta. Alívio por ter a prova, revolta pela profundidade da crueldade de Montalvo. Então ele vai pagar. Vai pagar por cada vida que ele colocou em risco, por cada família que ele destruiu. E por cada sorriso que ele tentou apagar, prometeu Alejandro, com os olhos fixos no horizonte, na sede de justiça que o dominava. Montalvo, sentindo que o cerco estava se fechando, tornou-se mais agressivo. Ele tentou acessar os servidores de Alejandro, buscando apagar vestígios de sua própria corrupção ou plantar evidências falsas contra o magnata. Ele monitorava os movimentos de Alejandro e Helena, desconfiado de que havia uma conspiração contra ele. Eles estão tramando algo. Eu sinto. Mas não vou permitir que me derrubem. Eu construí isso. E não será um ex-funcionário sentimental e uma criança doente que vão acabar com a minha carreira, pensou Montalvo, com um ar de psicopatia, aumentando a aposta em seu jogo sujo, preparando sua contraofensiva final, sem limites. Em um momento de introspecção, Alejandro se lembrou de sua própria infância, de sua mãe, uma mulher doce que sempre o ensinou sobre empatia e justiça. Ele havia se perdido no caminho, trocando seus valores por números e poder. A imagem de Sofia, de Helena, e a gravação de Montalvo despertaram nele algo adormecido, algo que ele havia sepultado sob anos de frieza calculista. Minha mãe teria vergonha do homem em que me tornei. Mas ela também ficaria orgulhosa de que estou tentando corrigir meus erros, pensou, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Era uma redenção dolorosa, mas necessária, um reencontro com sua própria humanidade, um despertar. A cada novo encontro, uma conexão sutil e profunda começava a se formar entre Alejandro e Helena. Não era ainda romance, mas um respeito mútuo, uma admiração pela força um do outro. Helena via em Alejandro não mais um magnata impiedoso, mas um homem em transformação, lutando contra seus próprios demônios. E Alejandro via em Helena a personificação da dignidade, da resiliência e do amor puro. Obrigada por não ter desistido de nós, Sr. Fontes, disse Helena, uma tarde, enquanto ele a levava de volta para casa.
Eu é que agradeço a você, Helena, por ter me feito enxergar a verdade. Por ter me resgatado de mim mesmo, respondeu Alejandro. Seus olhos se encontraram em um momento de compreensão silenciosa, um elo que se forjava no fogo da adversidade. Alejandro, com a prova irrefutável de Montalvo em mãos, começou a planejar seu próximo passo. Ele sabia que precisava agir com cautela, pois Montalvo era um inimigo perigoso e sem escrúpulos. Convocou seus advogados de confiança, aqueles que não estavam envolvidos na teia de Montalvo, e traçou uma estratégia para expor a fraude em público, de forma inegável. Não basta demitir, eu quero que ele seja desmascarado, que pague por seus crimes. E que todas as vítimas, como Helena e Sofia, recebam a justiça que merecem, declarou Alejandro, com uma voz carregada de uma determinação férrea. A batalha final se aproximava, e ele estava pronto. Helena, por sua vez, sentia a ansiedade crescente. Ela sabia que sua participação, mesmo que indireta, no desmascaramento de Montalvo, poderia trazer consequências para ela e Sofia. Mas a ideia de recuar agora, depois de tudo o que haviam passado, era impensável. Não podemos ter medo, Sofia. A verdade sempre encontra um caminho, ela sussurrava para a filha, que dormia tranquilamente. Ela confiava em Alejandro, no novo homem que ele estava se tornando. A luta não era apenas pela saúde de Sofia, mas por um ideal de justiça que transcendia a si mesma, uma causa que se tornou maior que suas vidas, um legado, uma luz. Em uma de suas investigações, Alejandro descobriu que Montalvo havia marcado uma coletiva de imprensa, supostamente para anunciar novos investimentos. É a oportunidade perfeita, pensou Alejandro. Montalvo, com sua arrogância, se exporia. Alejandro percebeu que o diretor estava confiante, acreditando que Alejandro não tinha provas concretas contra ele, ou que, se tivesse, não teria coragem de usar, pelo impacto negativo na empresa. Mas Montalvo subestimava a nova determinação de Alejandro, a sua recém-descoberta humanidade e a força silenciosa de Helena, que agora era sua aliada mais inesperada e poderosa, um pilar de coragem. O plano de Alejandro era simples e ousado. Ele iria expor Montalvo durante a coletiva, pegando-o de surpresa. Precisava de um momento de impacto, algo que Montalvo não pudesse rebater. E Helena, com um celular de Maria, seria a chave para isso. Helena, você teria a coragem de estar comigo nesse momento? De apresentar a prova? Perguntou Alejandro, com os olhos fixos nos dela, ciente do risco. Helena, apesar do medo, não hesitou. Pela Sofia, Sr. Fontes, por todas as Sofias que existem, eu farei o que for preciso. Eu estarei lá, pela verdade e pela justiça, respondeu Helena, sua voz firme, cheia de uma coragem que surpreendeu Alejandro, e a si mesma, impulsionando-a. No dia anterior à coletiva, Alejandro foi visitar Sofia no hospital. A menina, um pouco mais animada, brincava com seus bonecos. Moço, a mamãe me disse que o senhor é meu amigo. Amigos protegem uns aos outros, não é? Perguntou Sofia, com a inocência de uma criança. Alejandro sentiu um nó na garganta. Sim, Sofia, amigos protegem uns aos outros, e eu vou proteger você e sua mamãe. Eu prometo, disse ele segurando a pequena mão dela, um juramento silencioso. Aquele momento solidificou sua decisão, transformando a batalha contra Montalvo em uma missão pessoal de honra, impulsionada pelo amor e pela promessa feita a uma criança, um laço de fé. Enquanto isso, Montalvo se gabava para o conselho de administração sobre a lealdade de sua equipe e a solidez da empresa. Alejandro está instável, senhores. Seu envolvimento com essa ex-funcionária e a criança doente está prejudicando a imagem da Fontes. É hora de considerarmos uma reestruturação da liderança, insinuava Montalvo, com um sorriso maquiavélico, plantando a semente da dúvida e da intriga. Alguns diretores, influenciados por Montalvo, começaram a murmurar sobre a excentricidade de Alejandro, temendo o impacto nos lucros e em seus próprios bolsos.
A conspiração de Montalvo contra Alejandro estava em pleno andamento, visando tomar o controle da empresa e de seus ganhos ilícitos. Na noite anterior à coletiva, Helena e Sofia estavam em casa. Helena lia uma história para a filha, tentando disfarçar sua própria ansiedade. Mamãe, você vai brilhar amanhã? Vai ser uma princesa de verdade? Perguntou Sofia, com a peruca de cachos loiros ao lado. Helena sorriu, beijando a testa da filha. Eu vou lutar, meu amor, por você. É isso que as princesas fazem, respondeu Helena, sentindo um frio na barriga, mas também uma coragem inabalável. Ela sabia que o dia seguinte seria decisivo, um ponto de virada em suas vidas, um momento de confronto que exigiria toda a sua força e dignidade, em nome da verdade, para a redenção. Alejandro passou a noite revisando cada detalhe do plano, ensaiando suas palavras, antecipando as reações da imprensa e de Montalvo. Ele estava ciente de que estava colocando sua carreira, sua reputação e seu império em risco. Mas o preço da sua consciência, o peso da injustiça que ele havia permitido, era muito maior. Não há volta. É tudo ou nada. Pelo futuro de Sofia, pela dignidade de Helena, pela minha própria redenção. Ele sussurrava para si mesmo, olhando para a cidade adormecida, a quietude contrastando com a tempestade que se anunciava em seu coração. A decisão estava tomada, o caminho era irreversível, e ele estava preparado para a guerra. Montalvo, por sua vez, também se preparava. Ele havia instruído um jornalista infiltrado, pago por ele, para fazer perguntas agressivas a Alejandro, questionando sua credibilidade e tentando ligá-lo a escândalos de corrupção antigos, mas nunca provados. Quero que ele perca a linha, que se descontrole, que pareça louco. Ninguém vai acreditar em um louco, instruiu Montalvo, com um sorriso de satisfação. Ele confiava em seu plano, acreditava que Alejandro não tinha as provas que dizia ter, ou que, mesmo que as tivesse, não teria a coragem de usá-las, temendo o impacto negativo na imagem da empresa e em sua fortuna pessoal, algo que Alejandro sempre prezara acima de tudo. Na manhã da coletiva, Helena e Sofia chegaram ao local, um salão lotado de jornalistas, câmeras e flashes. Sofia, um pouco pálida, mas com seus olhos vívidos e curiosos, agarrava a mão de Helena. Mamãe, tem muita gente aqui. O senhor moço, vai ser uma princesa? Perguntou ela baixinho. Helena sorriu, apertando a mão da F. Ilha. Ele vai ser um herói, meu amor. E você também. Sussurrou ela, tentando controlar o próprio nervosismo, sentindo o peso dos olhares e a expectativa no ar, um misto de medo e determinação que as envolvia, como um abraço de coragem, na jornada para o desconhecido. Alejandro já no púlpito viu Helena e Sofia entre a multidão, o coração dele deu um salto. A visão de Sofia, com sua fragilidade e sua força silenciosa, reacendeu sua determinação. Ele não estava ali apenas como um empresário, mas como um homem que estava lutando por aquilo que era certo, por uma vida. A inocência da menina, o olhar digno de Helena, eram a sua âncora, o seu combustível. Ele fez um aceno quase imperceptível para Helena, um sinal de que estava pronto, de que a batalha estava prestes a começar, e que ele não recuaria, não agora, não por nada. A coletiva começou. Alejandro, com a voz firme, iniciou seu discurso. Ele falou sobre os novos rumos da Fontes Construtora, sobre a importância da ética e da responsabilidade social. Hoje, não estou aqui apenas para falar de negócios, estou aqui para falar de vidas. Para falar de um compromisso que a minha empresa e eu assumimos com a sociedade. Com a verdade e a transparência, disse Alejandro, com um tom sério, a voz ressoando no salão. Ele sentia o peso de cada palavra, a tensão no ar, e a expectativa dos jornalistas, ávidos por qualquer deslize ou novidade que pudessem explorar em suas matérias, um jogo perigoso de poder. Alejandro então anunciou a criação da Fundação Sofia,
destinada a custear tratamentos de crianças com câncer, uma iniciativa que pegou muitos de surpresa. É uma dívida que a Fontes Construtora tem com a sociedade, e uma dívida pessoal que eu, Alejandro Fontes, tenho com uma pequena grande guerreira. Uma dívida que agora será paga com compaixão e compromisso, declarou, seus olhos buscando os de Helena e Sofia na multidão. A sala foi tomada por um burburinho de surpresa e curiosidade. Milionário vira filantropo, murmuravam os jornalistas com seus gravadores em punho, sedentos por mais detalhes sobre aquela reviravolta inesperada, que parecia boa demais para ser verdade. Montalvo, que estava na sala, observava Alejandro com um sorriso irônico. Ele acha que vai me vencer com essa palhaçada de fundação? Patético, pensou, confiante de que seu plano para desmascarar Alejandro como um hipócrita funcionaria. Ele deu um sinal sutil para o jornalista infiltrado, seu peão no jogo, que se preparava para o ataque. Montalvo estava certo de que tinha a situação sob controle, que Alejandro seria facilmente desmoralizado, e que sua reputação seria destruída perante a mídia e o público, permitindo que ele, Montalvo, tomasse as rédeas da empresa e de seus lucros ilícitos, sem compaixão. No momento em que Alejandro terminava de falar sobre a Fundação Sofia, o jornalista infiltrado, um homem com ares de detetive, levantou-se abruptamente. Senhor Fontes, não é um pouco conveniente toda essa filantropia agora? Depois de demitir centenas de funcionários, e com rumores de que a sua empresa está envolvida em esquemas de corrupção nos planos de saúde? Isso não seria uma cortina de fumaça para encobrir suas próprias responsabilidades e proteger um diretor corrupto, talvez até cúmplice de suas ações? Ele disparou, com uma voz cheia de veneno, as perguntas ecoando na sala. A coletiva, antes calma, transformou-se em um campo de batalha, um ataque frontal. As perguntas agressivas do jornalista atingiram Alejandro em cheio. Os flashes dispararam, e os cochichos na sala se intensificaram. Ele sentiu o peso das acusações, a tentativa de Montalvo de derrubá-lo, de descredibilizar sua fundação e sua própria redenção. Como ousa? Essa fundação é para o bem das crianças, eu não tenho nada a esconder, Alejandro retrucou, a voz embargada pela raiva, mas lutando para manter a compostura. A aparente resolução com o anúncio da fundação, que deveria ser um triunfo, virou uma armadilha, uma queda brutal, que ameaçava arrastar tudo para o fundo do poço, sob o escrutínio público, sem compaixão. O jornalista continuou, implacável, mas os rumores persistem, Senhor Fontes. Dizem que a cúpula da sua empresa esconde fraudes milionárias negando tratamentos para lucrar. O senhor tem alguma prova contra essas acusações? Ou vai continuar com essa fachada de bom moço, enquanto a verdade se esconde nas sombras? Ele perguntou, com um sorriso de satisfação. Alejandro sentiu o sangue ferver. Ele estava sendo atacado, e sabia que era a mão de Montalvo por trás de tudo. A situação parecia perdida. A sua credibilidade, seu nome, tudo estava em jogo, sendo arrastado para a lama por um jogo sujo de poder e manipulação. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Alejandro, encurralado, percebeu que a armadilha de Montalvo era perfeita. Ele tentou argumentar, mas suas palavras se perdiam no burburinho, na avalanche de acusações. A mídia, sedenta por um escândalo, já estava publicando manchetes em tempo real. Fontes acusado de corrupção em coletiva, gritavam os portais de notícias. Sua imagem recém-reconstruída desmoronava. O brilho da Fundação Sofia, a esperança que ele havia tentado construir, parecia se apagar em meio às chamas da intriga e da desconfiança. Era uma derrota pública, uma humilhação profunda que o deixava exposto e vulnerável, um golpe mortal para seu império e sua honra. Em meio ao caos, Sofia, que estava no colo de Helena, sentiu a tensão. Ela olhou para Alejandro, para sua expressão de desespero e raiva. Mamãe, o moço está triste. Ele não vai ser mais meu amigo? Perguntou Sofia,
com a voz infantil e pura, que conseguiu se sobressair ao burburinho, chegando aos ouvidos de Alejandro. O olhar da menina, tão cheio de preocupação e inocência, foi um raio de luz na escuridão, um lembrete do verdadeiro propósito daquela batalha. Alejandro sentiu um nó na garganta, renovando sua força, sua determinação para lutar, por ela, por tudo que ela representava. Helena, vendo o desespero de Alejandro e sentindo a tristeza de Sofia, não podia mais esperar. Ela apertou a mão da filha, tomou uma respiração profunda e começou a caminhar em direção ao púlpito, abrindo caminho entre os jornalistas surpresos. Com licença, por favor, ela disse, sua voz firme, carregada de uma dignidade que impôs silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela, para a mulher simples que ousava interromper o caos, levando a pequena Sofia em seus braços. Um anjo de cabelos ralos e olhos vívidos. A personificação da inocência que Montalvo havia tentado esmagar. Um símbolo de resistência. Helena subiu ao púlpito, colocou Sofia ao seu lado e olhou para a multidão, para Alejandro e, por fim, para o jornalista infiltrado. O senhor quer provas? Pois bem, eu tenho. Provas que desmascaram a verdadeira corrupção que assola essa empresa e que custou a vida de muitas crianças, ou quase custou a vida da minha filha, declarou Helena, sua voz ressoando, cheia de autoridade. Ela pegou o celular de Maria e, com as mãos firmes, reproduziu o vídeo. O som da voz de Carlos Montalvo, falando com cinismo sobre negar tratamentos caros e lucrar com a doença alheia, encheu o salão, silenciando a todos. A verdade, inegável, havia sido revelada. O áudio, apesar do chiado, era claro o suficiente para que todos ouvissem a voz de Montalvo, instruindo a manipulação de planos de saúde, rindo da miséria dos funcionários. Crianças com câncer, problema dos pais, a frase ecoou, chocando a todos. Os jornalistas, que antes atacavam Alejandro, agora direcionavam seus gravadores para a voz no celular. Montalvo, pálido, tentou se levantar, mas foi impedido por seguranças. Sua face, antes de escárnio, agora era de puro terror. Ele havia sido desmascarado, sua rede de mentiras desfeita por um celular antigo e a coragem de uma mãe, revelando o monstro que ele realmente era, sem piedade. Quando o áudio terminou, um silêncio pesado pairou sobre a sala. Sofia, alheia à complexidade da situação, mas sentindo a mudança no ar, olhou para Alejandro com sua pureza avassaladora. Mamãe diz que agora tem um amigo. Ele nos salvou, disse Sofia, com sua voz infantil, mas vibrante de felicidade, apontando para Alejandro. As palavras da menina, a inocente, Priti, em seu olhar foram um golpe final para Montalvo, e uma redenção instantânea para Alejandro. A frase de Sofia, simples e poderosa, selou o destino de um e a virada do outro, confirmando a verdade que acabara de ser revelada, um novo caminho. A sala explodiu em um frenesi. Os jornalistas, chocados, agora clamavam por Montalvo, que era arrastado para fora do local, seu rosto contorcido de ódio e humilhação. Alejandro, com os olhos marejados, olhou para Helena, um misto de gratidão e admiração. Ela não apenas o salvou, mas também mostrou a todos a verdadeira face da corrupção, e a força inabalável do amor materno. A figura de Helena, digna e corajosa, de mãos dadas com Sofia, tornou-se o símbolo da justiça para muitos, transformando o caos em um momento de triunfo e esperança, resgatando a credibilidade de Alejandro, manchada por seu passado. A coletiva de imprensa, que começou como um palco para a humilhação de Alejandro, transformou-se em um tribunal público para Montalvo. O esquema de corrupção foi exposto em detalhes, com a prova irrefutável de sua autoria. Os outros diretores cúmplices, que antes apoiavam Montalvo, agora tentavam se desvincular dele, com medo das consequências. Alejandro, redimido, tomou o microfone novamente. A Fontes Construtora não compactua com a corrupção. Este é o começo de uma nova era.
de uma empresa que valoriza a vida e a dignidade de seus colaboradores acima de tudo. E a Fundação Sophia é o primeiro passo dessa transformação, declarou, com a voz embargada, mas firme. A promessa de Alejandro, agora validada pela coragem de Helena e pela prova irrefutável, ressoou com a audiência. Ele não estava apenas falando de negócios, mas de valores, de ética, de humanidade. Montalvo seria investigado, processado, e a justiça seria feita. As vítimas, como Helena e Sofia, teriam seus direitos garantidos, seus tratamentos custeados, sua dignidade restaurada. A imagem de Alejandro, que havia sido tão manchada, emergia renovada, não por uma jogada de marketing, mas por uma genuína transformação, impulsionada pela pureza de Sofia e pela resiliência inabalável de Helena, o verdadeiro preço da inocência. Enquanto a multidão se dispersava, Alejandro se aproximou de Helena e Sofia. Ele se ajoelhou na frente da menina, seus olhos fixos nos dela. Sofia, eu quero que você saiba que sua mamãe é a mulher mais corajosa que eu já conheci. E você é a princesa mais forte de todas, disse Alejandro, com a voz embargada pela emoção, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sofia sorriu, e para surpresa de todos, abraçou Alejandro, um gesto de pura inocência e gratidão. Helena observou a cena, com o coração apertado, sentindo que, finalmente, a vida estava prestes a lhes dar uma chance, um novo começo, onde a compaixão e o amor reinariam. Na manhã da coletiva, Helena e Sofia chegaram ao local. Um salão lotado de jornalistas, câmeras e flashes, onde a tensão era quase palpável, misturada à expectativa de um grande anúncio. Sofia, um pouco pálida devido ao tratamento, mas com seus olhos vívidos e curiosos fixos na agitação, agarrava a mão de Helena com uma força surpreendente, como um pequeno farol de esperança em meio à tempestade. Mamãe, tem muita gente aqui. O senhor moço vai ser uma princesa? Perguntou ela, baixinho, sua voz pura soando como uma melodia em meio ao burburinho dos microfones e das conversas abafadas. Helena, lutando para disfarçar o próprio nervosismo que a consumia, sorriu, apertando a mão da filha com ternura, um gesto de carinho que buscava transmitir toda a sua coragem. Ele vai ser um herói, meu amor. E você também, sussurrou ela, sentindo o peso dos olhares e a expectativa no ar, um misto de medo e determinação que as envolvia, como um abraço de coragem, na jornada para o desconhecido, que estava prestes a se desdobrar diante de todos. Alejandro, já no púlpito, a luz dos holofotes ofuscando seu olhar, varreu a multidão. Seus olhos se detiveram em Helena e Sofia, enxerando-as ali, firmes, entre os repórteres sedentos por notícias, e o coração dele deu um salto. A visão de Sofia, com sua fragilidade e sua força silenciosa, reacesa pela peruca de cachos loiros que Helena cuidadosamente colocara em sua cabeça, reacendeu sua determinação, transformando o medo em um propósito inabalável. Ele não estava ali apenas como um empresário, um magnata acostumado a comandar e ser obedecido, mas como um homem que estava lutando por aquilo que era certo, por uma vida, por uma causa muito maior do que seus antigos lucros. A inocência da menina, o olhar digno de Helena, eram a sua âncora, o seu combustível mais puro. Ele fez um aceno quase imperceptível para Helena, um sinal de que estava pronto, de que a batalha estava prestes a começar, e que ele não recuaria, não agora, não por nada, pela honra. A coletiva começou com a voz firme de Alejandro, que ecoou pelo salão, prendendo a atenção de todos os presentes. Hoje, não estou aqui apenas para falar de negócios ou de números. Estou aqui para falar de vidas, de um compromisso que a minha empresa, a Fontes Construtora, e eu, Alejandro Fontes, assumimos com a sociedade, ele declarou, com um tom sério, que transparecia uma gravidade que poucos haviam visto nele. Falarei da verdade, da transparência e da necessidade de uma mudança profunda.
uma mudança que começa de dentro, que valoriza cada indivíduo, cada família. Não podemos mais ignorar o sofrimento, não podemos mais nos esconder atrás de planilhas. É tempo de um novo começo, de uma nova era para Fontes, onde a ética e a responsabilidade social serão os pilares que sustentarão nosso futuro, e para isso, eu me comprometo a ser o primeiro a lutar, com a alma e o coração, pela justiça. Então, em um anúncio que pegou a todos de surpresa, Alejandro revelou a criação da Fundação Sofia, um nome que ressoou no salão, carregado de um simbolismo inegável, destinada a custear tratamentos de crianças com câncer em todo o país. É uma dívida que a Fontes Construtora tem com a sociedade, e uma dívida pessoal que eu, Alejandro Fontes, tenho com uma pequena grande guerreira que me ensinou o verdadeiro preço da inocência. Uma dívida que agora será paga com compaixão e compromisso inabaláveis, declarou, seus olhos buscando os de Helena e Sofia na multidão, um fio invisível de conexão se formando entre eles. A sala foi tomada por um burburinho de surpresa e curiosidade. Milionário vira filantropo? Isso é real? Murmuravam os jornalistas com seus gravadores em punhos sedentos por mais detalhes sobre aquela reviravolta inesperada, que parecia boa demais para ser verdade, uma redenção repentina. Montalvo, que estava na sala, observava Alejandro com um sorriso irônico e desdenhoso, sua arrogância mascarando a fúria que fervilhava em seu interior. Ele acha que vai me vencer com essa palhaçada de fundação? Patético, pensou, confiante de que seu plano para desmascarar Alejandro como um hipócrita funcionaria. Com um movimento sutil de sua mão, quase imperceptível para os demais, ele deu um sinal para o jornalista infiltrado, seu peão no jogo sujo, que se preparava para o ataque. Montalvo estava certo de que tinha a situação sob controle, que Alejandro seria facilmente desmoralizado, e que sua reputação seria destruída perante a mídia e o público, permitindo que ele, Montalvo, tomasse as rédeas da empresa e de seus lucros ilícitos, sem compaixão, sem pudor, sem limites. No momento em que Alejandro terminava de falar sobre a Fundação Sofia, um silêncio tenso pairou sobre a sala, apenas para ser brutalmente quebrado. O jornalista infiltrado, um homem com ares de detetive e um sorriso cínico nos lábios, levantou-se abruptamente, com a voz carregada de veneno e desconfiança. Senhor Fontes, não é um pouco conveniente toda essa filantropia agora, depois de demitir centenas de funcionários, e com rumores, de que a sua empresa está envolvida em esquemas de corrupção nos planos de saúde? Ele disparou, com uma fúria calculada. Isso não seria uma cortina de fumaça para encobrir suas próprias responsabilidades e proteger um diretor corrupto, talvez até cúmplice de suas ações? As perguntas ecoaram na sala, transformando a coletiva, antes calma, em um campo de batalha, um ataque frontal e impiedoso. As perguntas agressivas do jornalista atingiram Alejandro em cheio, como um golpe orquestrado com precisão. Os flashes dispararam freneticamente, iluminando a expressão de choque e fúria em seu rosto, e os cochichos na sala se intensificaram, transformando-se em um burburinho ensurdecedor. Ele sentiu o peso das acusações, a tentativa de Montalvo de derrubá-lo, de descredibilizar sua fundação e sua própria redenção recém-descoberta. Como ousa? Essa fundação é para o bem das crianças, para salvar vidas. Eu não tenho nada a esconder, Alejandro retrucou, a voz embargada pela raiva, mas lutando com todas as suas forças, para manter a compostura, para não ceder à provocação. A aparente resolução, com o anúncio da fundação, que deveria ser um triunfo, virou uma armadilha, uma queda brutal, que ameaçava arrastar tudo para o fundo do poço, sob o escrutínio público, sem compaixão e sem hesitação. O jornalista continuou, implacável, seu sorriso cínico se alargando a cada palavra. Mas os rumores persistem, Sr. Fontes. Dizem que a cúpula da sua empresa esconde fraudes milionárias, negando tratamentos para lucrar com a miséria alheia. O senhor tem alguma prova contra essas acusações?
Ou vai continuar com essa fachada de bom moço, enquanto a verdade se esconde nas sombras? Ele perguntou, com um tom de desafio que instigava a todos os presentes. Alejandro sentiu o sangue ferver, a injustiça apertando seu peito. Ele estava sendo atacado, e sabia, com toda a certeza, que era a mão de Montalvo por trás de tudo. A situação parecia perdida, a sua credibilidade, seu nome, tudo estava em jogo, sendo arrastado para a lama por um jogo sujo de poder e manipulação. Alejandro, encurralado pelos questionamentos incessantes e pela avalanche de flashes, percebeu que a armadilha de Montalvo era perfeita, meticulosamente planejada para sua ruína. Ele tentou argumentar, tentou defender-se, mas as palavras se perdiam no burburinho, na avalanche de acusações que o sufocava. A mídia, sedenta por um escândalo de proporções épicas, já estava publicando manchetes em tempo real, jogando gasolina no fogo da controvérsia. Fontes acusado de corrupção em coletiva, gritavam os portais de notícias, manchando sua reputação em questão de segundos. Sua imagem recém-reconstruída com tanto esforço, desmoronava diante dos olhos de todos. O brilho da Fundação Sofia, a esperança que ele havia tentado construir, parecia se apagar em meio às chamas da intriga e da desconfiança. Era uma derrota pública, uma humilhação profunda que o deixava exposto e vulnerável, um golpe mortal para seu império e sua honra, parecendo irreversível. Em meio ao caos que engolia o salão, Sofia, que estava segura no colo de Helena, sentiu a tensão crescendo ao seu redor. Ela olhou para Alejandro, para sua expressão de desespero e raiva, para o homem que prometera ser seu amigo. Mamãe, o moço está triste, ele não vai ser mais meu amigo? Perguntou Sofia, com a voz infantil e pura, que conseguiu se sobressair ao burburinho ensurdecedor, chegando aos ouvidos de Alejandro como um raio de esperança. O olhar da menina, tão cheio de preocupação e inocência, foi um raio de luz na escuridão que o envolvia, um lembrete do verdadeiro propósito daquela batalha. Alejandro sentiu um nó na garganta, renovando sua força, sua determinação para lutar, por ela, por tudo o que ela representava, por cada vida que dependia de sua coragem, um amor inabalável. Helena, vendo o desespero de Alejandro e sentindo a tristeza genuína de Sofia, não podia mais esperar, não podia mais ficar em silêncio, enquanto a injustiça vencia. Ela apertou a mão da filha com firmeza, tomou uma respiração profunda, buscando forças em sua alma resiliente, e começou a caminhar em direção ao púlpito, abrindo caminho entre os jornalistas surpresos, que se viravam para acompanhá-la. Com licença, por favor, ela disse, sua voz firme, carregada de uma dignidade silenciosa que de alguma forma impôs silêncio na sala. Todos os olhos se voltaram para ela, para a mulher simples que ousava interromper o caos, levando a pequena Sofia em seus braços, um anjo de cabelos ralos e olhos vívidos, a personificação da inocência que Montalvo havia tentado esmagar, um símbolo de resistência, de luta, de fé inabalável. Helena subiu ao púlpito, com a dignidade que lhe era peculiar, e colocou Sofia cuidadosamente ao seu lado, segurando-a pela mão, como um escudo de amor. Ela olhou para a multidão, para Alejandro cujos olhos estavam fixos nela, e por fim para o jornalista infiltrado, com um olhar que desafiava qualquer mentira. O senhor quer provas? O senhor duvida da honestidade? Pois bem, eu as tenho. Provas que desmascaram a verdadeira corrupção que assola essa empresa, e que custou a vida de muitas crianças, ou quase custou a vida da minha filha. Declarou Helena, sua voz ressoando no salão, cheia de autoridade e coragem, uma força que vinha da alma. Ela pegou o celular de Maria, o aparelho que guardava o segredo, e, com as mãos firmes, reproduziu o vídeo. O som da voz de Carlos Montalvo, falando com cinismo sobre negar tratamentos caros e lucrar com a doença alheia, encheu o salão, silenciando a todos de forma absoluta. A verdade, inegável, havia sido revelada, para o choque de todos, sem piedade.
O áudio, apesar do chiado e da qualidade não tão perfeita do celular antigo de Maria, era claro o suficiente para que todos ouvissem a voz inconfundível de Montalvo, instruindo a manipulação de planos de saúde, rindo da miséria dos funcionários e de suas famílias. Não importa a doença, não importa a idade, se o tratamento é caro, arrumem um jeito de negar, a burocracia está aí para isso. O lucro da empresa, e o meu, vem em primeiro lugar. Crianças com câncer? Problema dos pais. A frase ecoou, chocando a todos os presentes, gelando a alma de quem ouvia. Os jornalistas, que antes atacavam Alejandro, agora direcionavam seus gravadores e câmeras para a voz no celular, em um frenesi de desespero e curiosidade. Montalvo, pálido como um fantasma, tentou se levantar, mas foi impedido por seguranças que o imobilizaram. Sua face, antes de escárnio e arrogância, agora era de puro terror e incredulidade. Ele havia sido desmascarado, sua rede de mentiras desfeita por um celular antigo, e a coragem, inabalável de uma mãe, revelando o monstro que ele realmente era, sem piedade, sem remorso. Quando o áudio terminou, um silêncio pesado e ensurdecedor pairou sobre a sala, um silêncio que falava por si só, carregado de choque e indignação. Sofia, alheia à complexidade da situação, mas sentindo a mudança repentina no ar, a energia que se transformara, olhou para Alejandro com sua pureza avassaladora, com os olhos límpidos de criança. Mamãe diz que agora tem um amigo. Ele nos salvou, disse Sofia, com sua voz infantil, mas vibrante de felicidade, apontando para Alejandro, um gesto de amor e gratidão que tocou a alma de todos os presentes. As palavras da menina, a inocência em seu olhar, foram um golpe final para Montalvo, que se contorcia nas mãos dos seguranças, e uma redenção instantânea para Alejandro, cujos olhos se encheram de lágrimas de emoção. A frase de Sofia, simples e poderosa, selou o destino de um e a virada do outro, confirmando a verdade que acabara de ser revelada, um novo caminho de esperança. A sala explodiu em um frenesi incontrolável. Os jornalistas, chocados e ávidos por um novo ângulo da história, agora clamavam por Montalvo, que era arrastado para fora do local por seguranças, seu rosto contorcido de ódio e humilhação, sem poder proferir uma única palavra em sua defesa. Alejandro, com os olhos marejados de gratidão e admiração, olhou para Helena, para a mulher que não apenas o salvou de uma armadilha, mas também mostrou a todos a verdadeira face da corrupção e a força inabalável do amor materno. A figura de Helena, digna e corajosa, de mãos dadas com Sofia, tornou-se o símbolo da justiça para muitos, transformando o caos em um momento de triunfo e esperança, resgatando a credibilidade de Alejandro, manchada por seu passado de indiferença e ambição, um novo capítulo para a empresa e para a vida. A coletiva de imprensa, que começou como um palco para a humilhação de Alejandro, transformou-se em um tribunal público para Montalvo, um espetáculo de justiça que ninguém esperava. O esquema de corrupção foi exposto em detalhes, com a prova irrefutável de sua autoria, sem chance de defesa. Os outros diretores cúmplices, que antes apoiavam Montalvo e seus lucros ilícitos, agora tentavam se desvincular dele, com medo das consequências que se aproximavam. Alejandro, redimido e com a voz embargada, mas firme em sua nova convicção, tomou o microfone novamente. A Fontes Construtora não compactua com a corrupção, não mais. Este é o começo de uma nova era, de uma empresa que valoriza a vida e a dignidade de seus colaboradores acima de tudo. E a Fundação Sofia é o primeiro passo dessa transformação, o primeiro tijolo de um novo império erguido sobre a ética e a humanidade, declarou ele, com a voz carregada de emoção. A promessa de Alejandro, agora validada pela coragem de Helena e pela prova irrefutável do crime de Montalvo, ressoou com a audiência, tocando corações e mentes. Ele não estava apenas falando de negócios, de números, mas de valores, de ética, de humanidade, de um futuro onde a compaixão seria a moeda mais valiosa. Montalvo seria investigado, processado,
e a justiça seria feita com todo o rigor da lei. As vítimas, como Helena e Sofia, teriam seus direitos garantidos, seus tratamentos custeados, sua dignidade restaurada e seus sonhos reacesos. A imagem de Alejandro, que havia sido tão manchada por sua frieza, emergia renovada, não por uma jogada de marketing barata, mas por uma genuína transformação, impulsionada pela pureza de Sofia e pela resiliência inabalável de Helena, o verdadeiro preço da inocência, que agora se revelava ao mundo. Enquanto a multidão se dispersava, ainda em choque com os acontecimentos, Alejandro se aproximou de Helena e Sofia. Ele se ajoelhou na frente da menina, seus olhos fixos nos dela, que brilhavam com uma luz especial, um misto de inocência e sabedoria. Sofia, eu quero que você saiba que sua mamãe é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Ela lutou por você, por sua vida, com uma força que jamais vi. E você, minha pequena princesa, você é a princesa mais forte de todas, disse Alejandro, com a voz embargada pela emoção, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, um desabafo de tudo o que ele havia reprimido por anos. Sofia sorriu, e para surpresa de todos, abraçou Alejandro com toda a sua força, um gesto de pura inocência e gratidão, que selou um laço, um novo começo, onde a compaixão e o amor reinariam. Helena observou a cena, com o coração apertado por uma mistura de alívio e uma emoção avassaladora. Seus olhos encontraram os de Alejandro, em um momento de profunda conexão, de compreensão mútua, de respeito. Um amor inesperado, maduro e profundo começava a florescer entre eles silenciosamente, como uma flor que desabrocha em meio ao caos, um sentimento que transcendia as barreiras sociais e as mágoas do passado, prometendo um futuro de esperança. Não havia anel, não havia declarações grandiosas, apenas um olhar, um toque suave de mãos que se encontravam, selando uma promessa tácita de que, a partir daquele momento, eles estariam juntos, lutando pela vida e pela justiça, com a pequena Sofia como a maior testemunha e o maior milagre daquela jornada. Se esta história te tocou o coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas e inspire mais vidas. Naquele abraço singelo entre Alejandro e Sofia, e no olhar trocado entre Helena e ele, a promessa de um futuro conjunto se materializava. Não era apenas a saúde de uma criança que estava sendo salva, mas a alma de um homem que estava sendo curada, e a esperança de uma mulher que estava sendo restaurada. A partir daquele dia, a Fontes Construtora não seria apenas um império de concreto e números, mas um farol de compaixão e ética. Um lugar onde a vida humana seria sempre mais valiosa do que qualquer lucro. A história de Sofia, a luta de Helena e a redenção de Alejandro se entrelaçavam em um tapeceiro de fé e superação, mostrando que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas na capacidade de amar e de lutar pelo bem comum, sem hesitação e sem medo de arriscar tudo. A transformação de Alejandro, antes o magnata frio e calculista, era agora visível para todos, não apenas em suas ações, mas em seu olhar, em sua forma de falar, de sentir. Ele havia encontrado um propósito maior, um legado que ia além de sua fortuna. Helena, a mãe resiliente que nunca desistiu, via em seu parceiro não mais o homem poderoso que um dia invadiu sua vida, mas um aliado, um amigo, um amor. Sofia, com sua peruca de cachos loiros, que agora ela usava apenas por diversão, era o símbolo vivo da vitória, da inocência que, com sua luz, foi capaz de furar as couraças mais duras, de desmantelar a escuridão da corrupção e de reacender a chama da humanidade em um mundo que parecia ter esquecido o valor da vida. Era o triunfo da verdade e do amor sobre a ganância, um exemplo para todos. O salão da coletiva de imprensa, antes um palco de intrigas e acusações, agora testemunhava um novo começo, uma nova era. A imagem de Alejandro, Helena e Sofia, unidos em um gesto de afeto e esperança, tornou-se o plano final forte, uma imagem nítida que representava a moral daquela história.
não eram apenas personagens de uma trama, mas símbolos de que a compaixão pode, de fato, curar, que a justiça, por mais demorada que seja, sempre encontra um caminho, e que o amor incondicional de uma mãe é a força mais poderosa do universo, capaz de mover montanhas e de transformar até os corações mais gelados. Aquele dia marcou o fim de uma era de indiferença e o início de um futuro mais humano, um futuro de esperança e de justiça para todos. A explosão da verdade na coletiva de imprensa marcou o fim de uma era de indiferença para Alejandro Fontes. A imagem de Montalvo sendo levado pelos seguranças, seu rosto contorcido de humilhação, selava o destino de uma podridão que corroía a Fontes Construtora por dentro. Alejandro, com a alma lavada pelas lágrimas que não conseguiu conter, sentiu o peso da responsabilidade, mas também a leveza de um novo propósito. Ele não podia mais ser o magnata frio e calculista que um dia fora. Montalvo pagará, por cada vida que tentou apagar, por cada sonho que ele ousou roubar, prometeu Alejandro, com a voz embargada, mas firme, aos seus advogados, que já trabalhavam incansavelmente na coleta de mais provas para garantir a prisão do diretor. Era hora de reconstruir não apenas a empresa, mas também sua própria honra, com a dignidade que Helena e Sofia lhe ensinaram. Nos dias que se seguiram, a sede da Fontes Construtora foi palco de uma verdadeira faxina. Alejandro não poupou esforços. Demitiu os diretores cúmplices de Montalvo, reestruturou departamentos inteiros e implementou políticas de transparência rigorosas. Ele convocou todos os funcionários para uma reunião, um evento sem precedentes, onde fez um pedido público de desculpas por sua negligência e prometeu uma nova era. Eu me perdi no caminho, trocando pessoas por lucros, mas isso acabou. A partir de hoje, a vida e a dignidade de cada um de vocês são o nosso maior ativo, declarou Alejandro, com uma humildade que surpreendeu a todos, um reconhecimento sincero dos erros do passado, uma virada completa, e sua postura que parecia impossível antes. A Fundação Sofia foi imediatamente formalizada, com um capital inicial substancial do próprio Alejandro e da Fontes Construtora. E, para a surpresa de muitos, ele nomeou Helena Santos como sua diretora executiva. Helena, sua coragem, sua resiliência e seu amor por Sofia me mostraram o verdadeiro significado de lutar. Não há ninguém mais apta para liderar esta fundação, disse Alejandro, durante o anúncio, um brilho de admiração em seus olhos. Helena, emocionada, aceitou o desafio, prometendo que cada centavo seria usado para levar esperança a crianças em todo o Brasil. Era um reconhecimento não apenas de sua força, mas da dignidade de todas as mães que lutam por seus filhos, um símbolo de reparação e de um novo propósito para a vida de muitos. Com Helena à frente, a Fundação Sofia rapidamente se tornou um farol de esperança. Ela se dedicava de corpo e alma, usando sua experiência de vida e sua empatia para humanizar cada processo. Viajou por comunidades carentes, conversou com famílias, identificou as maiores necessidades. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre cuidado, sobre respeito, sobre mostrar a essas crianças que elas têm valor, que suas vidas importam, dizia Helena em suas primeiras entrevistas, com uma voz que inspirava confiança e solidariedade. A fundação não apenas custeava tratamentos, mas oferecia apoio psicológico, educacional e social, construindo uma rede de suporte que ia além do hospitalar, abraçando as famílias em sua totalidade, com um carinho que vinha da alma. Enquanto isso, a relação entre Alejandro e Sofia florescia de forma linda. Ele a visitava no hospital, levava brinquedos, lia histórias. A peruca de cachos loiros, que antes era uma necessidade, agora era um acessório divertido, usado nas brincadeiras. Moço, você é o melhor amigo da mamãe, e o meu também, Sofia declarava, com seu riso cristalino, que agora soava mais forte e mais vibrante. Alejandro, que nunca havia se permitido amar ou se conectar de forma tão pura, sentia o coração se encher de um calor que ele jamais imaginara possível.
A inocência da menina, seu olhar de pura afeição, curavam feridas profundas em sua alma, mostrando que a verdadeira riqueza estava nos laços que se formam. A proximidade forçada pela crise, e agora pela fundação, começou a tecer uma nova trama entre Alejandro e Helena. Longas conversas sobre planos, sonhos e medos se transformaram em momentos de cumplicidade. Os olhares se demoravam, as risadas eram mais soltas, as preocupações mais compartilhadas. Nunca pensei que pudesse confiar em alguém assim, Alejandro. Você mudou tanto, Helena confessou, uma noite, durante um jantar de trabalho tardio. Ele, por sua vez, sentia uma admiração crescente por aquela mulher forte e digna. Foi você quem me mudou, Helena. Você e Sofia me resgataram de mim mesmo, ele respondeu, seus olhos se encontrando em um momento de profunda compreensão, um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. A mídia que antes o vilanizava, agora reportava a transformação de Alejandro com espanto e gradualmente com respeito. As manchetes mudaram, de magnata impiedoso a filantropo, a redenção de Alejandro Fontes. A história de Helena e Sofia, antes usada para atacá-lo, agora era o símbolo de sua mudança. O público, antes cético, começava a ver um novo homem, um líder que aprendera com seus erros e usava seu poder para o bem. O pedido de desculpas público, a demissão dos envolvidos na corrupção e a criação da Fundação Sofia com Helena à frente eram provas inegáveis de uma transformação genuína, que começava a inspirar não apenas respeito, mas também admiração, um exemplo de que o ser humano pode sim se reinventar, buscando a luz. No entanto, o caminho da Fundação Sofia não era isento de desafios. A burocracia, a desconfiança inicial de algumas famílias e a magnitude da doença no país eram obstáculos constantes. Helena, com sua liderança firme e empática, enfrentava cada um deles com determinação. Alejandro, com sua expertise administrativa, a apoiava em cada etapa, usando seus contatos e sua influência para agilizar processos e abrir portas. É uma luta diária, Alejandro. Mas cada sorriso de uma criança, cada mãe que recupera a esperança faz tudo valer a pena, dizia Helena, esgotada, mas com os olhos brilhando. Ele a sentia, sentindo em seu próprio peito a força daquela luta, uma causa que agora também era sua. Uma noite, enquanto caminhavam pela orla, após um dia exaustivo de trabalho, Alejandro parou, ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel de noivado, ainda não, mas um pingente delicado com uma pequena flor de lis, símbolo de pureza e realeza, gravado com a letra S. Para você, Helena, um lembrete de que sua força é a mais bela realeza que existe. E um símbolo de nossa Sofia, que nos uniu, disse ele com a voz embargada, colocando o colar em seu pescoço. Helena sentiu o coração disparar, as lágrimas escorrendo. Era um gesto simples, mas carregado de significado, uma promessa silenciosa de um futuro juntos, um elo de amor forjado na adversidade, que agora desabrochava. A saúde de Sofia, embora ainda exigisse cuidados, apresentava melhoras significativas. O tratamento, agora garantido pela Fundação e acompanhado de perto pelos melhores especialistas, surtia efeito. Seus cabelos começavam a crescer novamente, mais fortes e vibrantes. O riso cristalino era uma constante, e seus olhos vívidos, antes velados pelo cansaço da doença, agora brilhavam com a alegria de uma criança que recuperava sua infância. Mamãe, hoje eu corri no parque, e não cansei tanto, ela exclamou, uma tarde, enchendo o coração de Helena de uma felicidade indescritível. Era a vitória da vida, a prova de que a luta havia valido a pena, um milagre da compaixão e da persistência, que se revelava a cada dia que nascia. Em um evento público da Fundação Sofia, Alejandro fez questão de convidar Antônia, a ex-faxineira que o havia confrontado. Diante de todos, ele estendeu a mão para ela. Antônia, eu sei que minhas ações passadas causaram dor. Peço seu perdão, e de todos que prejudiquei.
Espero que um dia a Fontes Construtora possa recuperar sua confiança, disse Alejandro, com a voz embargada. Antônia, surpresa e emocionada, apertou sua mão. O senhor realmente mudou. E o perdão é um caminho que a gente tem que percorrer, respondeu ela, seus olhos marejados. Era um momento de reconciliação, um passo importante para a cura de feridas antigas, um gesto de humildade que solidificava a transformação de Alejandro. Para celebrar a nova fase da Fontes Construtora e o compromisso renovado com a vida, Alejandro decidiu renomear uma das alas mais importantes de seu complexo empresarial. O antes impessoal edifício Fontes Tower Business, agora carregaria um nome que ressoava com a verdadeira essência, a de sua redenção. Ala Sofia Santos. Placas de bronze foram instaladas com a imagem estilizada de uma flor, e a inscrição, onde a inocência floresce e a compaixão edifica. Era um símbolo perene, um lembrete diário para todos os colaboradores de que o lucro, por mais importante que fosse, nunca deveria se sobrepor ao valor da vida humana, e que o amor e a dignidade eram os verdadeiros pilares de qualquer império, de qualquer sucesso, de qualquer ser. O amor entre Alejandro e Helena não era um conto de fadas instantâneo, mas uma história de superação, respeito e admiração mútua, construída tijolo por tijolo. Eles encontraram um no outro não apenas um parceiro, mas um cúmplice de ideais, alguém que compreendia a profundidade de suas dores e a força de seus propósitos. As noites em claro, antes preenchidas pela angústia, agora eram divididas entre planos para a fundação e sussurros de carinho. Quem diria, Helena, que o magnata frio se apaixonaria por uma mulher que o ensinou a sentir de caro, novo? Brincava Alejandro, uma noite, enquanto a abraçava. E quem diria que a mulher do interior encontraria o amor onde menos esperava, em um homem que se permitiu amar de verdade? Respondia Helena, com um sorriso, seus corações entrelaçados. A vida seguia, repleta de desafios, mas também de conquistas. Sofia estava cada vez mais forte, a Fundação Sofia ganhava projeção nacional, e o amor de Alejandro e Helena se aprofundava a cada dia. O passado de dor e indiferença ficava para trás, dando lugar a um futuro de esperança e propósito. Eles sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas tinham a certeza de que a força que os unia, a fé na humanidade e o amor incondicional por Sofia, seriam a base para construir um legado duradouro. Um legado que não seria medido em cifras, mas em vidas salvas, em sorrisos restaurados e em corações transformados. Um legado que transcendia o tempo. 5 anos se passaram desde aquela coletiva de imprensa que mudou tudo. A Fundação Sofia, sob a liderança visionária de Helena e o apoio incondicional de Alejandro, floresceu, tornando-se uma das maiores instituições de apoio a crianças com câncer no Brasil. Seus projetos se espalharam por todos os cantos do país, tocando a vida de milhares de famílias que antes viviam na desesperança. Foram construídos 5 hospitais infantis especializados, equipados com tecnologia de ponta, e uma equipe médica humanizada, garantindo que o tratamento de alta qualidade não fosse mais um privilégio, mas um direito acessível a todos, independentemente de sua condição social, um verdadeiro milagre. Mais de 15 mil crianças tiveram seus tratamentos financiados pela Fundação Sofia. Crianças que, como Sofia, estavam à beira do abismo, agora tinham a chance de viver, de brincar, de sonhar. As taxas de recuperação aumentaram exponencialmente, e os depoimentos de mães emocionadas, que haviam reencontrado a esperança, eram a maior recompensa para Helena e Alejandro. Cada criança que sorri é uma vitória. Cada vida salva é um propósito. É o legado da Sofia, dizia Helena com os olhos marejados, em cada discurso, lembrando a todos que o verdadeiro sucesso estava na capacidade de tocar e transformar vidas, com amor e compaixão. Sofia, agora uma adolescente vibrante de 12 anos, era a prova viva de que a compaixão pode de fato curar. Seus cabelos, longos e brilhantes, emolduravam um rosto que irradiava vida e alegria.
Ela era uma jovem cheia de sonhos, talentosa nos estudos e apaixonada por música. Muitas vezes, acompanhava a mãe em eventos da fundação, inspirando outras crianças com sua história de superação. Eu sou uma princesa que lutou e venceu, e todos vocês também podem vencer, dizia Sofia, com um sorriso que iluminava o palco, um símbolo da resiliência, da esperança e do milagre que a vida pode ser, mesmo após as maiores adversidades. Alejandro e Helena viviam um amor que transbordava, um amor maduro, construído sobre a rocha da adversidade e da redenção. Ele havia encontrado em Helena não apenas a mulher de sua vida, mas a bússola moral que o guiava. E ela, por sua vez, encontrou em Alejandro um parceiro leal, um amigo, um porto seguro. As diferenças sociais, antes uma barreira intransponível, haviam se dissolvido, dando lugar a uma união de propósitos e sentimentos. O pingente com a flor de lis e a letra S nunca mais saiu do pescoço de Helena, um lembrete constante do preço da inocência e do poder transformador do amor, que os unia. Em um dos novos hospitais da Fundação Sofia, Alejandro, Helena e Sofia estavam de mãos dadas, observando um mural colorido, pintado por crianças, que retratava um jardim florido e crianças sorrindo. O riso de Sofia, alto e contagioso, encheu o ambiente, ecoando a mensagem de que o poder sem compaixão não passa de vazio. Era no cuidado ao próximo, no amor incondicional e na luta pela dignidade, que eles haviam encontrado a verdadeira riqueza e redenção. A imagem dos três, unidos, com um mural ao fundo, era o plano final forte, nítido, que representava a moral da história. A vida, quando vivida com propósito e empatia, floresce, mesmo nos solos mais áridos, trazendo esperança e um futuro de luz.